Olá a todas e todos, meu nome é Edmundo, eu sou estudante de graduação e sou membro do Tinta Vermelha, né? E hoje a gente vai estar tratando aqui num trecho, né, do livro da ideologia alemã, né? Esse é o primeiro texto da nossa bibliografia em que o Marx escreve em conjunto com Engels, né? Os dois eles já se conheciam desde 42, mas eles só foram ser próximos mesmo a partir de 44, e que é quando eles planejam a escrita do primeiro livro que eles publicaram juntos, que é A Sagrada Família, né? E aí, diferentemente da Sagrada Família, a ideologia alemã é um livro que não chegou a ser publicado por eles em vida, tá? Embora eles tivessem interesse nisso, né? Mas algo que os dois livros possuem em comum é o caráter bem crítico, um pouco polêmico também, que eles assumem frente ao que eles chamaram de a mais recente filosofia alemã, né? Filosofia essa que era representada por Bruno Bauer, o irmão dele, o Edgar, Ludwig Feuerbach, Max Stirner e o grupo daqueles filósofos que vêm de uma leitura do Hegel ali, que estavam ali naquele meio. Essa filosofia tem um caráter bastante idealista, né, um caráter bastante forte, e que vem com essa influência do Hegel. Eles são leitores do Hegel, portanto, né? Como a gente já viu, o Marx nesse momento ele já vinha assumindo uma postura de duras críticas, né, a essa corrente filosófica. E então o texto dessa semana é o Feuerbach e a História, né, que é dirigido, claro, ao Ludwig Feuerbach. E de início é bom pontuar que o Feuerbach é um autor até bastante interessante, né, se comparado com os outros autores para quem o Marx e o Engels vão estar dirigindo as críticas deles, tanto na Sagrada Família quanto na ideologia alemã. E isso decorre muito do fato de que o Feuerbach, ele já é um autor que ele tem um posicionamento marcadamente crítico ao Hegel, não é? E, e ele é crítico de uma forma até bastante semelhante à do Marx, porque ele se aproxima do materialismo, né? E aqui é importante pontuar que muitas das pessoas colocam o Marx como sendo Feuerbachiano, né? Tem passagens aí bastante polêmicas sobre isso, mas realmente tem textos, né? Tem passagens na própria Sagrada Família, mesmo onde o Marx elogia o Feuerbach, né? Ele aponta o Feuerbach como um dos poucos que conseguiu compreender a filosofia do Hegel corretamente, conseguiu traçar críticas justas a ele, né? Por exemplo, no caso do Bruno Bauer, ele não considera isso, né? Ele acha que o Bruno Bauer tem uma leitura muito unilateral do Hegel, considerando simplesmente o aspecto da autoconsciência, por exemplo, e tal. Mas no Forba, não. Ele viu no Forba um cara que ele conseguiu ter uma compreensão correta, uma leitura mais aprofundada do Hegel. É, e aí, por essa razão dele, enfim, dele acabar elogiando o Forba, muitas das vezes as pessoas colocam o Marx como forbachiano. E a gente vai ver aqui que, na verdade, talvez não seja tão assim, né? Esse texto é muito bom por isso. Acho que o Marx ele coloca os pingos nos is aí onde tinha que colocar, os pontos finais onde tinha que colocar. E, e ele fala bem claramente onde ele não concorda no Forba, e nesses pontos onde ele não concorda, a gente acaba percebendo que são diferenças muito fundamentais entre o pensamento de um e do outro, né? Bom, e eu acho que um ponto que é bastante importante pontuar logo de início é uma categoria que o Marx vai estar desenvolvendo desde os manuscritos econômicos filosóficos dele de 44, que é a noção do homem como atividade sensível, né? Isso é algo que vai aparecer como central na crítica ao Feuerbach. A atividade sensível ela é uma categoria pela qual o Marx ele vai estar tentando captar o homem em movimento, o homem em interação com a natureza, em relação com a sociedade, e por meio da atividade sensível que é possível a gente compreender como o homem produz seu meio de vida, como ele satisfaz suas necessidades e como nesse processo ele produz a si mesmo, enquanto homem, né? O homem, ele é o que produz e como produz, e assim talvez a gente possa entender dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque para o Marx falta essa noção de atividade sensível no Feuerbach, né? Que sem compreender essa forma como os homens interagem com a realidade, como criam seus meios de vida e mudando a si mesmo nesse processo, o Marx vai dizer que o Feuerbach tem uma posição até certo ponto contemplativa da história, né? Com a realidade, uma posição estática de fato, né? Que não compreende como o movimento histórico das relações humanas levaram à situação atual em que o homem se encontra, né? E com isso a gente corre o perigo de naturalizar ou idealizar
a realidade das relações humanas, inclusive o pauperismo, né, a pobreza e tudo mais. Em algum momento, Marx, inclusive, até fala que o Forba, ele é um materialista de fato, mas em relação à história, ele não é. E nas palavras dele, nas palavras do Marx, ele diz assim: exceto que Forba tem em relação aos materialistas puros a grande vantagem de que ele compreende que o homem é também objeto sensível, mas fora o fato de que ele apreende o homem apenas como objeto sensível, e não como atividade sensível, pois se detém ainda no plano da teoria, e não concebe os homens em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que fizeram deles o que eles são. Ele não chega nunca até os homens ativos, realmente existentes, mas permanece na abstração, o homem, e não vai além de reconhecer no plano sentimental o homem real, individual, corporal, isto é, não conhece quaisquer outras relações humanas do homem com o homem, que não sejam de amor, de amizade e ainda assim idealizadas. Ou seja, a crítica do Marx aqui é que o Feuerbach não consegue ver como o mundo à volta dele não é algo sempre idêntico ao longo de toda a eternidade, né? Mas que esse mundo é o produto da indústria, do estado de coisas da sociedade, que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, né, que uma após outra, uma, né, nos ombros da outra, desenvolveram sua indústria, seu comércio, suas formas de produção a partir de uma ordem social, né, a partir dessas condições que foram herdadas por eles, né? E para o Forba, segundo Marx, o materialismo e a história divergem completamente. Aqui é a passagem que eu tinha dito anteriormente. Né? O Marx vai trazer os pressupostos que são importantes serem trazidos quando se fala em história. E aí, nesse sentido, o primeiro pressuposto para o Marx é que, quando a gente pensa em história, a gente tem que pensar que os homens têm que estar em condições de viver para poder fazer história. Mas para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas outras coisas mais. Ou seja, o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material. E esse primeiro ato histórico é diretamente ligado com o segundo ponto fundamental, que é a satisfação dessas primeiras necessidades, a ação de satisfazê-las, o instrumento de satisfação delas, já adquirido, eles conduzem a novas necessidades. E a terceira condição, que já de início intervém no desenvolvimento histórico, é que os homens, que renovam diariamente sua própria vida, começam a criar outros homens, a procriar, ou seja, né, vem aqueles que vão herdar essas condições de produção que existem até então. E esses todos não são momentos distintos, separados, mas simplesmente três aspectos históricos que o Marx vai estar elencando. Tá? Não só a produção, então aqui vai ter um caráter profundamente social, desde o princípio para o Marx, como também a consciência humana. Mas ela, para o Marx, vai ser entendida como um produto social, e assim vai continuar sendo enquanto existirem homens. E a prova disso para o Marx é que a forma pela qual os homens param de interagir de uma forma puramente animal e passam a afirmar relações de fato é o processo pelo qual se consolida a divisão do trabalho. Mas a divisão do trabalho só se torna de fato uma divisão a partir do momento em que surge uma divisão do trabalho material e trabalho espiritual. Especialmente sobre a divisão do trabalho material e trabalho espiritual, acho que não vale a pena aprofundar por enquanto, porque na leitura do nosso próximo encontro, o Marx vai trazer de uma forma muito bem delimitada, e acho que essa discussão vale para depois. Mas, por enquanto, o que vale a pena ressaltar é que esse momento, essa divisão entre trabalho material e espiritual, é que esse é o momento em que, segundo Marx, a consciência estaria em condições, né, ela poderia representar algo diferente do real, representar algo realmente sem representar algo real. A consciência poderia pensar ser algo além da consciência da praxis existente. Né? Outro ponto essencial é que, com a divisão do trabalho, se dá ao mesmo tempo a contradição entre o interesse dos indivíduos ou dos núcleos familiares com o interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam mutuamente. E esse interesse coletivo não existe meramente na representação, né, como interesse geral, mas antes ele existe na realidade, como uma dependência recíproca entre os indivíduos entre os quais o trabalho está dividido. Mas nisso, até aí, o Marx não está nem considerando o Estado ainda. Com o surgimento do Estado e o desenvolvimento de forças produtivas é que a gente consegue ver o ponto em que surgem forças de destruição,
né? Aqui o Marx vai colocar maquinaria e dinheiro entre parênteses. E com isso surge uma classe que vai ter de suportar todos os fardos da sociedade sem desfrutar de suas vantagens, e que, expulsa da sociedade, é forçada a mais decidida oposição a todas as outras classes. E é dessa classe que vai emergir uma consciência dessa necessidade de uma revolução radical, né? A consciência de que é somente ela capaz de se desembaraçar de toda essa antiga imundície, né, e se tornar capaz de uma nova fundação da sociedade. Né? O trecho em que isso aparece é bastante interessante e ele precisa de um tratamento um pouco mais atencioso, vamos dizer assim, mas eu espero que a gente consiga discutir ele com calma na nossa reunião. Bom, mas a partir da noção de história que o Marx trouxe para a gente até agora, a gente compreende que a história deve ser escrita segundo um padrão situado fora dela. Nós erramos se situarmos a produção real da vida como algo pré-histórico, enquanto o elemento histórico de fato for separado da vida comum, digamos assim, como algo extra, supraterreno. Né? E esse erro levaria a gente a enxergar na história apenas ações políticas, lutas religiosas, por exemplo, né? Nos levaria a compartilhar em cada época histórica a ilusão dessa época, certo? Nos levaria a crer, inclusive, naquilo que uma época histórica diz de si mesma, sem atenção aos fatores reais que engendram ela. Ou seja, embora política e religião, por exemplo, sejam fatores que realmente integram a realidade, eles integram enquanto imaginação, enquanto representação, e não enquanto praxis real. É isso que o Marx está querendo ressaltar aqui. O quanto essas formas ideais e ideológicas são produtos da consciência. Consciência essa que é determinada socialmente pela atividade sensível, né? E quanto essas formas ideológicas não necessariamente correspondem ao movimento real da produção da vida humana. E aí eu vou ler um trecho que é bastante interessante sobre isso, que é esse. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daquele aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas quanto ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias da dominação. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência. E por isso pensam, na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica. É evidente que eles fazem, em toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo, e por conseguinte que suas ideias são as ideias dominantes de sua época. Bom, aqui o Marx ele não está apelando para nenhum politicismo, sabe? Não se trata de ser a classe da ideia dominante, não se trata de colocar uma consciência trabalhadora como a consciência dominante. Não é uma guerra pelos meios da produção espiritual, mas antes disso é uma guerra que rompe com as contradições de classe. Tá? Toda essa aparência, como se a dominação de uma classe fosse a dominação de certas ideias, ela desaparece por si só, naturalmente, tão logo a dominação de classe deixa de ser a forma do ordenamento social. E tão logo não seja mais necessário apresentar um interesse particular como geral, ou o geral como dominante. Nesse sentido, Marx ele esquematiza o truque pelo qual a historiografia instaura essa supremacia do espírito ou das ideias sobre a história real, ou seja, qual é esse movimento especulativo sobre a história que ele vai estar criticando. Primeiro, ela separa as ideias dos dominantes, que dominam por razões empíricas, né, sob condições empíricas e como indivíduos materiais, separa as ideias dos dominantes desses próprios dominantes, reconhece com isso a dominação das ideias ou das ilusões na história. Segundo, coloca-se uma ordem na dominação dessas ideias, né, demonstra nelas uma conexão mística ou lógica, né, como ele vai dizer, entre as ideias sucessivamente dominantes. O que é possível, porque essas ideias de fato têm ali uma base empírica, né, elas estão realmente em conexão entre si, embora da forma como elas estão sendo apresentadas assim, né, elas estão sem suas bases reais, e portanto é uma forma mística.
E o terceiro passo, você elimina essa base mística das ideias, desses conceitos que se auto-justificam e desenvolve eles em uma tal pessoa, que é a tal da autoconsciência do pensamento hegeliano. E pronto, como Marx diz, pode-se soltar tranquilamente as rédeas do seu corcel especulativo. Ou seja, tem-se uma concepção histórica que não corresponde com a realidade efetiva de fato, né? E, bom, acho que por hoje é isso, né? Eu espero que essas questões já colaborem para a leitura e para a gente começar uma discussão desses textos, né? E eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês. Agradeço muito de estar integrando esse espaço com a gente e até a próxima.